Olá, nós viemos aqui para falar coisas importantes que eu acho que merecem ser ditas. Primeiramente, a gente vai se apresentar porque nem todos acompanham as lives do Zero Corps e nem todos acompanham a página, muitos só acompanham o blog. Então, eu sou Charlotte, eu sou uma tradutora e ADM do blog. Eu sou a Nil, eu sou redatora e administradora do blog. Eu sou o Denis e eu sou administrador do blog e tradutor. Então, nós sabemos que ultimamente tá acontecendo coisas estranhas, né? E não sei, muita gente deve ter ficado, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Muitos devem ter ficado, besteira, não tem problema, e outros nem devem ter notado. Porque, querendo ou não, muitas pessoas vão no nosso blog apenas por traduções. Então, geralmente eles só vão lá, pegam a tradução e saem, ou só agradecem e saem. Então, se você também não sabe o que está acontecendo, esse vídeo é uma novidade e é uma boa hora também de explicar o que está havendo aqui no Zero Corps. Nós fizemos uma live, nós costumamos fazer live um domingo sim, um domingo não. E teve uma live que a gente falou que ela sumiu porque a May deu uns indícios estranhos desde julho. Em agosto ela sumiu oficialmente por um mês inteiro. E a gente, como nós não tínhamos nenhuma notícia, nem ninguém tinha nenhuma notícia, nós resolvemos que seria melhor avisar para os corpses, pela live ao menos, que a May tinha dado uma sumida e que nós estávamos esperando que ela voltasse para continuar com as coisas direito, porque quando ela sumiu o blog ficou sob nossa custódia, já que nós somos administradores. E aí ela sumiu e voltou no começo de setembro. No começo de setembro, ela retornou com uma chuva de traduções. Supostamente, de acordo com o que ela diz na postagem, ela ia depositar traduções que ela tinha feito ou trazer algumas novidades toda sexta-feira. Até o dia 31 de outubro. Por ser o primeiro sinal da May retornando ao blog, a gente acendeu uma chama de esperança de finalmente ter contato com ela depois de um mês e meio praticamente sem qualquer tipo de conversa, de relação, de qualquer coisa. Só que não foi bem o que aconteceu. E outra coisa, não foi por falta de tentativa, viu? Que a gente tentou falar com ela. Não foi por falta. Não foi, a gente tentou de todas as formas, pelas redes sociais que a gente conhece o perfil dela, por meio de terceiros, E-mails e tudo. blog, e-mail, todo tipo de e-mail que a gente conseguia pensar, a gente tentou. O que aconteceu foi que numa das postagens da chuva de tradução, a May começou a colocar coisas estranhas, digamos assim, tipo, no geralzão. Em uma postagem, por exemplo, na postagem de Iriso Syndrome, ela colocou uma indireta muito estranha. Foi uma direta sobre uma espécie de acordo que a gente fez sobre que tipo de tradução a gente gostaria de levar para o nosso público ou não. Lembrando que é um acordo, era um tipo de comunhão. Os tradutores eram livres para trazer outros conteúdos, mas era só uma ideia que a May deve ter interpretado como alguma coisa, uma regra, e ela atacou diretamente essa regra, meio que ofendendo, digamos assim. Outra coisa, engana-se quem pensa que a gente não faz as coisas e pergunta para ela. A gente pergunta quase tudo para ela em relação às traduções, incluindo traduções que são completamente nossas. Geralmente, a maioria das traduções, antes disso tudo começar, a May revisava, ou ajudava, ou dava palpites e tudo. Então, é óbvio que se nós fôssemos fazer algum jogo fora do RPG Maker, nós teríamos perguntado. Tanto que nós tentamos traduzir Corpse Party PSP, mesmo após toda a dificuldade. Só que o problema é que existem inúmeros jogos que parecem RPG Maker, mas não são. E que é bem mais fácil traduzir RPG Maker do que esses jogos. Já era difícil, com a nossa vida ocupada, manter, inclusive os RPG Makers, que são fáceis, imagine jogos mais difíceis. Entendeu? Então, nós tínhamos esse, entre aspas, pacto.
Só que a May, nunca, se a May começou a se incomodar com isso, ela nunca demonstrou. Nunca. Ela nunca sentou para conversar e disse, gente, eu acho que nós precisamos abrir as traduções para outras coisas, além de RPG Maker e o Wolf. Ela nunca fez isso. Então, se ela tinha alguma coisa que estava lhe incomodando, como chefe do blog, ela tem mais do que o direito de sentar com a gente e dizer, eu acho que isso aqui deve ser mudado. Só que não houve nenhum pronunciamento sobre a questão, só houve apenas a indireta. Antes da indireta, inclusive, a segunda coisa que ela fez depois da indireta foi quando um fã perguntou na postagem sobre a chuva de traduções, sobre ela traduzir, se não me engano, Pocket Mirror. Eu já havia falado antes que queria traduzir Pocket Mirror, só que no comentário em questão, ela comentou que eu tinha tomado a tradução dela, porque ela já tinha dito desde o começo que queria traduzir Pocket Mirror, e eu simplesmente peguei dela, ela disse que eu peguei dela, e usei como desculpa para não traduzir One Beat Heart. Eu respondi o comentário, porque, né? Eu respondi o comentário dizendo, May, é o seguinte, você nunca me disse que o Pocket Mirror é seu. Realmente você acompanhava a trajetória do Pocket Mirror bem antes de mim. Só que eu não sabia que você pretendia traduzir o jogo. E outra coisa, pessoas, nós somos uma equipe. Se a May queria traduzir o jogo antes de mim, ela poderia simplesmente ter dito, não, eu já vou traduzir Pocket Mirror. Porque afinal, inclusive, a permissão do jogo está com ela. Eu estava com vergonha de mandar um e-mail para Astral Shift perguntando sobre a permissão. Então eu pedi, May, você pode mandar, por favor, um e-mail para Astral Shift pedindo a permissão da tradução? E foi isso que ela fez. Ela não podia ter simplesmente dito, Charlotte, eu quero traduzir o e-mail, ou eu quero traduzir o jogo. Então, ela não disse isso. Então eu achei que estava tudo bem, né? Traduzir o jogo. Então eu comecei. Só que aí depois ela disse isso e eu fiquei muito confusa com esse comentário. E eu respondi. Só que aí depois que ela viu que iria dar algum tipo de conflito, ela excluiu o meu comentário e o dela. Só que até aí eu já estava bem chateada, porque eu perdi completamente a minha vontade de traduzir Pocket Mirror depois desse comentário. Porque eu me senti como se tivesse roubado a tradução dela, sendo que eu não fiz isso. Então toda vez que eu abria o jogo, eu ficava, nossa, ela disse que eu tomei o jogo dela. Será que eu devia simplesmente dar o jogo para ela, já que ela está cuidando de tanta coisa e queria Pocket Mirror? Só que depois disso, e depois da indireta no Irisu, qual foi a nossa primeira ideia? Perguntar ela o que está acontecendo. Exatamente. Depois dessa indireta no Irisu, a gente escreveu um rascunho, a gente deixou como um rascunho no blog, já que entrar em contato com ela estava meio que impossível. Escrevemos no rascunho tudo que a gente estava pensando. May, é o seguinte, a gente precisa conversar. Daí, colocamos tudo que a gente estava pensando naquela postagem. E, por fim, ela acabou editando a postagem de Irisu Syndrome. Mas, assim, se engana quem pensa que está vendo esse vídeo e acha que ela voltou a conversar com a gente depois que voltou desse sumiço em agosto. Não, gente. A gente está fazendo esse rascunho, nós fizemos esse rascunho para se comunicar com ela, exatamente porque ela se recusou a falar com a gente, mesmo após voltar para o Zero Corps. Ela ignorou todas as nossas tentativas de conversar com ela. Ignorou todas. Ela não aceitou, e não leu, e ignorou. Então, a Nil teve a ideia, já que ela vive no blog para postar as traduções, de fazer um rascunho, né? Explicando e perguntando o que está acontecendo. O que foi que aconteceu, o que foi que nós fizemos para ela fazer uma coisa dessas, entendeu? Porque a gente realmente estava confuso. Só isso. Desde que ela sumiu, nós estávamos confusos. O resultado desse rascunho é o segundo parágrafo após o download do Irisu Syndrome, porque ele foi alterado por conta dessa tentativa de conversar, mas ainda assim a ideia do segundo parágrafo após o download continua a mesma, a de mandar uma indireta para a gente sobre alguma coisa que a gente até o momento não tem a mínima ideia. Se pensar mais a fundo, até hoje a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Sim, mas inclusive, mesmo editando o post do Irisu, ela editou para uma coisa que não foi muito satisfatória. Tudo bem, ela tirou a indireta, mas
ela deixou uma mensagem ainda pior. Eu vou ler a mensagem. Quem poderia imaginar uma tradução de um jogo que não seja RPG Maker? Quem sabe um dia não voltamos a traduzir o Corpse Party de PSP? Nada é impossível, tudo tem um fim. Quem disse que ele não está próximo? Ninguém acredita nas palavras que não são ditas, mas contadas. Coisas simples acabam sendo um obstáculo devido a motivos. O fim está próximo. Cutuquem, só vai piorar. Depois do fim, nada impede que outros irão continuar. Não é só por não haver um assassinato naquele dia, tudo ficará bem. As coisas complicam, nem tudo tem uma saída. A partir daí, ela volta a falar de RPG Maker e o Wolf como se nada tivesse acontecido. Eu não sei se alguém leu essa parte da postagem e achou estranha, mas era exatamente nessa parte da postagem que está, como eu li agora, que era a indireta sobre a gente ter feito uma regra de que não pode traduzir coisas que não são RPG Maker Wolf. Agora me digam, não parece uma indireta apenas para os membros agora? Dizendo que se a gente encher ainda mais o saco dela, as coisas vão piorar? E quando eu digo encher o saco, é perguntar por que ela não está falando com a gente, entendeu? E perguntar por que nós estamos sendo atacados assim. Só isso. Mesmo assim, ela continuou com as indiretas como essa. Aí depois disso, começaram as coisas que atingiram os fãs do blog, não apenas a gente. Após uma nossa live, que inclusive a gente deixou claro que a gente não sabia o que estava acontecendo com a May, ela postou uma mensagem no Facebook durante assim, uns minutos falando que ela ia cancelar as suas traduções por motivo nenhum, que a May ia morrer junto com ela, e ela excluiu as 2 postagens que ela já havia enviado. Uma correção, excluído não, voltou para o rascunho, mas ainda assim os fãs ficaram impossibilitados durante, sei lá, de 3 a 4 dias sem os jogos. Eu tenho certeza que quem foi atrás do Ichiro Shanekitan e do Eu Vou Sei Palavras Vazias durante esse período não achou e foi perguntar atrás do que estava acontecendo, e a gente, infelizmente, não podia sequer explicar o que estava acontecendo. A gente estava porque nem a gente sabia. E outra coisa, eu tenho certeza que tem muitas testemunhas dessa época, porque muita gente foi atingida. Nós recebemos milhões de perguntas. Muita gente perguntando o que estava acontecendo nas mensagens, perguntando o que estava acontecendo nos comentários antes da chuva de traduções ser ocultada, e tudo isso do nada. Então, a gente resolveu, cansados de responder milhões de comentários sobre a mesma coisa, e ainda com perguntas, e ainda com respostas sem sentido, porque nem nós sabemos o que estava acontecendo, nós resolvemos fazer uma postagem explicando que a gente não estava entendendo o comportamento atual da May. Nós explicamos que ela deu algumas indiretas para a gente em posts, nós explicamos que ela, inclusive, fez uns comentários estranhos, como aquele do Pocket Mirror, e nos comentários da mesma postagem, nós botamos a postagem que ela excluiu, que explicava que ela ia tirar as suas traduções e que a May também não ia mais existir ou algo assim. Nós também colocamos nos comentários, censurando, obviamente, o Facebook pessoal dela, para não expor. Porque, assim, nós não tínhamos como explicar o que estava acontecendo. Então, para dizer e mostrar para os fãs que a gente estava tão confuso quanto eles, nós colocamos nos comentários o que aconteceu. Que ela tinha ocultado também os jogos. A gente, inclusive, tranquilizou, dizendo que eles não foram excluídos, sim ocultados. E que a gente estava vendo o que poderíamos fazer para fazer eles voltarem o mais rápido possível. Ou seja, mais tentativas de se comunicar com ela em vão. Então, após a gente avisar na página que a gente não sabe o que está acontecendo muito bem e a gente ia tentar restaurar as postagens, aconteceu de um dia, quando eu cheguei em casa, eu abri o computador e não estava mais a postagem lá, mas no lugar tinha outra postagem, postada por ela também. Dizia que ela excluiu a postagem e postou como se fosse outra pessoa, né? Eu tava falando de uma, tipo, em terceira pessoa, mó estranho, dizendo que a chuva de traduções havia sido interrompida por problemas no computador. Isso não tem nada a ver com o que ela tinha dito anteriormente, ela estava se contradizendo, basicamente.
Sim, ela chegou e falou como se fosse uma pessoa conhecida dela, um amigo, algo assim, que falou: o computador da May deu problema e por isso ela interrompeu a Chuva de Traduções. Ela falou desse jeito, só que o Facebook pessoal dela, no postado por, entregava que era ela, entendeu? Entregava que era ela. Não fazia sentido isso. Ah, mas ela pode ter pedido para outra pessoa postar na conta dela. Gente, um computador quebrado não justifica as postagens terem sido ocultadas. Não faz sentido. Se o computador dela tivesse quebrado ou dado problema, ela teria feito o quê? Parado de postar, mas não ocultado as antigas. Isso foi uma desculpa para a postagem que ela excluiu, falando que ia cancelar as chuvas de traduções e que a May ia deixar de existir. Isso foi uma desculpa para cobrir isso, porque a gente já tinha exposto e ela provavelmente quis cobrir. Enfim, a chuva de traduções continuou, mas as indiretas no Iris e outros posts continuaram. Como a gente falou, ela mudou a indireta do Iris, mas ela continuou a mesma coisa, praticamente, só que com um aviso ainda pior. Então a gente não podia fazer praticamente nada. Sim, inclusive a postagem oficial da Chuva de Traduções, a primeira, que tem todos os jogos e a explicação do que é a chuva, também foi editada. Inclusive, nessa postagem, ela faz a mesma crítica que ela fez na do Iris antiga, ou seja, sobre a questão de não traduzimos coisas além de RPG Maker e o Wolf, e também fala mal de banimentos. Agora a coisa vai ficar séria, porque eu vou explicar uma coisa. É verdade que no ZC nós fazemos muitas brincadeiras com questão de ban, só que entendam uma coisa, nenhum ban é feito sem avisar a May, nenhum. Quando eu digo nenhum, é nenhum. Porque assim, mesmo se a gente banir antes de avisar ela, se ela disser que não é para banir, a gente tira o ban. Entendeu? Não podemos banir ninguém sem a May ter conhecimento de que alguém foi banido. Isso é óbvio. Nós não fazemos isso. Primeiro, se nós banimos uma pessoa, nós falamos para ela que banimos a pessoa, explicamos por que banimos, mostramos as provas e tudo. Só depois ela diz, tá, beleza. Ou então, não tá beleza. E aí nós tiramos ou colocamos. Isso sempre foi assim, desde a época do Chatango dos Aerocorps. Sempre foi assim. Nós sempre pedíamos a permissão da May. Porque é óbvio. Isso é óbvio. Só que ela fez uma ironia exatamente para nos atingir, sendo que é hipocrisia, porque nós falávamos tudo para ela. Entendeu o que eu quero dizer? Muitas coisas do tipo foram hipócritas. Entre uma tradução e outra, uma leitora do blog se atentou, no feed dela, havia uma postagem escrito Suicídio da May. Dentro do contexto agora que vocês estão mais cientes, obviamente parece se referir a uma espécie de saída do blog. Só que ele foi excluído imediatamente depois. Que nem a postagem dizendo que a Chuva de Traduções teria sido cancelada e que a May não iria mais existir. Do mesmo jeito. Sim, isso foi provavelmente uma postagem para chamar atenção para alguma coisa. Para vocês terem noção, ela postou, porque quem viu foi uma curtidora e não a gente. Só depois nós fomos nos rascunhos das postagens do blog e estava lá, Suicídio da May postado. Então, era uma postagem sem nada. Apenas o título era Suicídio da May, não tinha nada na postagem. Provavelmente para chamar atenção para alguma coisa, com alguma finalidade. Entendeu? Então, depois, por fim de tudo isso, do fim de todas essas indiretas e farpas e ataques sem motivo, ela fez um post dizendo que iria pausar a Chuva de Traduções. E deu N motivos dentro do próprio post para isso. Explicou vários motivos para essa pausa. Só que o post levou a um conflito com um curtidor da página, levou um conflito entre ela e um curtidor da página. Inclusive, quem quiser acompanhar esse post, nós não vamos excluir, ele está na página ainda, é um post sobre a Chuva de Traduções ser pausada, não está muito longe do começo da página, para você baixar um pouquinho, você vai ver, em que um curtidor e a May entraram em conflito, porque o curtidor em questão viu as coisas passadas que ela fez, ele estava presente em alguns dos momentos que ela mandou indiretas, em alguns dos momentos que ela fez comentários e depois excluiu. Ele estava presente e ele viu.
E aí ele começou a questionar as ações da May nessa própria postagem. Resultado, aconteceu um conflitozinho entre ela e ele, não bem um conflito, mas uma discussão em que ambos falavam seus argumentos. Só que o último argumento da May, o último comentário da May, foi completamente irônico. Ou seja, o comentário foi sarcástico do começo ao fim. E assim, depois desse comentário, nós ficamos ainda mais confusos. Porque naquela postagem que ela excluiu, dizendo que a chuva de traduções tinha sido cancelada e que a May deixaria de existir, ela inclusive falou, mas tem toda uma equipe, né? E uma carinha feliz. Ou seja, ela realmente estava mandando diretas pra gente. Sendo que, sério, nós não temos a menor ideia do que ela está falando. Nós não sabemos onde foi que começou essa revolta dela. Não temos como explicar, porque ela bloqueou a gente de todas as redes sociais dela, pessoais e da May. Então não tem como a gente conversar com ela, porque ela fez isso faz tempo. Inclusive, nós só nos comunicamos com ela um pouco e temos noção do que está acontecendo por uma pessoa próxima a ela, que é nossa amiga. Então, assim, nem isso a gente sabe. E outra, depois desse comentário sarcástico, que o Curtidor, inclusive, respondeu, horas depois, nós recebemos uma notícia dessa pessoa que é próxima a ela, de que a May não estaria mais voltando para o Zero Cortes, ou seja, que ela sairia do Zero Cortes agora, por vontade própria. Só que, como vocês viram no resto do vídeo, já estava meio previsível isso. Na verdade, nós estávamos teorizando de que aconteceria alguma coisa parecida com isso no dia 31 de outubro, ou seja, no final da chuva de traduções. Porque, sinceramente, os indícios levavam a isso e as indiretas também. E nós estávamos preocupados com essa possibilidade, claro. Porque quem sai mais prejudicado não é a gente, são justamente vocês que são leitores, são fãs e ficam sem saber do que está acontecendo. Exato, porque no começo ela envolvia apenas a gente, mas a partir das indiretas na página, ela começou a envolver os fãs nisso. Então, assim, mesmo fazendo esse vídeo, a gente não tem a menor ideia do motivo dos ataques que ela fez com a gente, sabe? Não temos o motivo. A gente só pode, sei lá, pensar e teorizar que foi por causa dos problemas pessoais dela, né? Só que, assim, mesmo que a May sempre esteja numa situação difícil na vida real, ainda assim, ela não tem o direito de envolver vocês e a gente nisso, entendeu? Porque nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com os problemas dela. E, assim, ela vivia alegando nas indiretas que fazia tudo sozinha, que ninguém apoiava ela, mas ela sequer deixava a gente se aproximar dela. E, tipo, só atualmente, porque a gente sempre falou com ela, conversou e tudo. Só que, ultimamente, ela simplesmente, não quero conversar com ninguém. Então, infelizmente, a gente não pode fazer nada para evitar esse tipo de coisa de acontecer. E aí fica complicado, porque além de atacar os outros, ela ainda prometeu coisas que ela não pôde cumprir. Na chuva de traduções, por exemplo. As chuva de traduções, por exemplo, a gente vai tentar fazer o possível para compensar, mas... tem a tradução dos mangás, de Wada tem esse tipo de coisa que ela iniciou, que vai ter continuidade e que a gente vai ter que se virar para continuar também. Então, lembrando, a gente não pôde fazer nada porque ela nos bloqueou e nos ignorou de todas as formas possíveis. Mas apesar de tudo isso, a gente não quer nenhum córpice, nenhum fã, nenhum curtidor atacando ela. Entendeu? Porque não vale a pena, gente. Mesmo que tenha sido errado, ela talvez esteja passando sim por alguma situação difícil. Então, assim, mesmo que ela saia do blog, a gente não pode fazer nada, porque o pior já foi feito, que é ela sair, e ela parece bem decidida, porque parecia que ela estava planejando isso faz tempo. Então, assim, mesmo que ela saia do blog e essa época de conflitos termine, ainda é um buraco muito grande na equipe, e todos nós estamos assustados com o que aconteceu. Nenhum de nós esperava isso do nada, pelo menos em agosto. Enfim,
A gente pede desculpas por não ter dado nenhum tipo de posição até agora, mas como foi falado aqui no vídeo, a gente não sabia de nada, de qual era o passo que a May podia dar, o que ela não podia dar. A gente estava esperando por algum milagre divino ela fizesse o contato de novo, mas como ela não fez isso e ela anunciou faz poucas horas que ela estava saindo do blog, eu acho que vocês têm o direito de saber agora a par o que está acontecendo. E outra coisa, nós não respondemos as indiretas e os comentários maldosos que ela fez, porque, assim, como a gente não sabia os motivos dela e não tinha como falar com ela em privado sobre isso, sem envolver vocês, a gente preferiu ficar calado. Porque senão ia começar um conflito, uma guerra no meio dos comentários, no meio das postagens. Isso era tudo que a gente não queria, porque as pessoas estavam se divertindo com as novas traduções, mesmo algumas percebendo o período de instabilidade na equipe, muitos estavam se divertindo com a chuva. Então a gente não queria acabar com isso, entendeu? A gente estava tentando segurar o máximo possível, até onde desce. Então, sinto muito se, por exemplo, o curtidor que estava brigando com ela sentiu falta de algum posicionamento, ou qualquer um de vocês que estava se revoltando com a situação sentiu falta de algum posicionamento da gente. Mas, perdão, a gente não queria que acontecesse uma guerra civil dentro do blog, entre os fãs da May e sei lá, o resto que está preocupado com o que está acontecendo. Não tem problema você ser fã da May, eu sei que muita gente acompanha o blog muito antes da gente entrar, porque nós fomos elegidos como ADMs por ela, então a gente não se colocou aqui sozinho, então não tem problema ser fã dela, eu entendo, tanto que a gente sabe que ela tem problemas na vida real, só que o que a gente está tentando entender é por que ela envolveu vocês nisso, é só isso que a gente está tentando entender, porque envolver a gente até faz um pouco de sentido, porque nós somos amigos dela, agora, envolver pessoas que não têm culpa é complicado, entendeu? Porque aí sobra para nós, sobra para a reputação do blog. E aí a gente não pode fazer nada. Só uma informação, o nosso jogo, o Sabá, o projeto CT, ele não vai ser afetado porque ele é independente do Zero Corpse. Então, as coisas que vão acontecer referente ao projeto CT continuarão normalmente, independente de qualquer coisa que for mudada ou modificada. Exatamente. Nós somos um time desvinculado com o Zero Corpse. Somos o Dollmaker Team, no caso. E outra coisa, nós tínhamos, inclusive, medo de a May, ao invés de sair do Zero Corpse, acabar com o Zero Corpse no final do mês. Porque, sinceramente, do jeito que estava a situação, a gente não tinha como, sei lá, adivinhar. A May estava agindo de forma tão estranha que a gente estava esperando qualquer coisa acontecer. Então, a gente até estava com medo do blog acabar assim de uma vez. Até porque, inclusive, a May falou que não vai fazer nenhuma postagem de despedida e nenhuma postagem de aviso sobre a saída. Ela simplesmente comunicou a saída para nós por terceiros, mas disse que não vai fazer nenhum pronunciamento sobre a sua saída. Ou seja, não esperem receber até então, né? Porque eu não tenho como prever. Não esperem receber até então nenhum comentário ou postagem sobre a saída dela mesma, vinda dela. Porque ela não pretende até o momento fazer nenhum pronunciamento. Infelizmente, o único pronunciamento sobre a saída dela que nós temos é esse vídeo de explicações. Eu sinto muito por isso. Infelizmente, a saída dela foi decisão dela mesma, as indiretas e tudo isso foi decisão dela, e a gente não tem como fazer nada. O que está feito já está feito, a gente não tem como impedir. Enfim, tirando o que está nesse vídeo, tudo isso que a gente falou até agora, nós não temos nenhuma informação adicional sobre o assunto. E quando a gente diz nenhuma, é zero. A gente não sabe o que a May vai fazer agora. A gente não sabe se ela vai fazer outra coisa, além do Zero Corpse, ou se vai se ausentar de vez, não sabemos. Ela continua, a gente continua bloqueado nas redes sociais dela, então, infelizmente, não tem como a gente se comunicar. Nem vamos postar as redes sociais dela aqui, para evitar flood e perguntas em exagero, entendeu? Então, por favor, se você tiver algum amigo que gosta do Zero Corpse como você, e não viu esse vídeo, por favor, passe para ele. Se ele perguntar, se ele achar estranho, passe para ele. Porque nós precisamos
que esse vídeo seja divulgado o máximo possível para as pessoas que não entenderam o que aconteceu ainda. Então, se algum de vocês, ou pessoas que não viram o vídeo, perguntarem nas mensagens, em ESC, de curtidor, no Twitter, ou seja onde for, sobre a situação, nós vamos mandar esse vídeo. Porque tem muitas coisas, depois da saída da MEI, que nós precisamos recuperar, não são só as traduções. São, inclusive, o e-mail que a gente mudou, o Twitter do Zero Corps, o Tumblr do Zero Corps, muitas coisas que estavam no nome da MEI, muitas traduções que estão no nome da MEI, então a gente vai ter que dialogar com os responsáveis por essas traduções, porque mesmo que a gente seja uma equipe, geralmente o membro que pergunta a permissão, ele se apresenta, entendeu? Então, e não sabemos como foi que a MEI mandou o e-mail, se ela realmente disse que foi o Zero Cortes ou se ela pediu permissão como MEI, apenas MEI. Por isso fica outra complicação, convencer os autores de que nós somos da mesma equipe dela, entendeu? Ainda tem isso e tudo. Então, eu peço muito o apoio de vocês com a gente nessa hora, entendeu? A gente pede muito o apoio de vocês, porque, infelizmente, a gente já estava meio que esperando essa situação, mas a gente não tinha como agir com a MEI fazendo as coisas. Então, a gente só pôde esperar o que quer que fosse acontecer. Então, a gente não vai responder perguntas sobre algo que a gente não sabe, entendeu? Até agora é isso. E outra, mesmo se a gente tiver alguma novidade sobre a MEI, se ela não quiser que a gente divulgue, a gente não vai poder divulgar. Tem isso também. Se ela pedir que nós não divulguemos, a gente não vai poder divulgar. Ainda tem isso, porque infelizmente nós temos que respeitar a vontade pessoal dela. Agradecemos quem pôde, né? Conseguiu ficar até aqui, ouvir todo o vídeo, entender toda a situação. A gente agradece muito o apoio desde já dos que compartilharem e espero que vocês torçam pela gente por qualquer decisão que a gente venha tomar no futuro. Exatamente, porque a gente vai fazer o possível para manter o Zero Cortes do jeito que está e para manter ele atualizado. Porque mesmo com o choque, mesmo com essa situação que a gente esperava, mas não esperava, principalmente tão cedo, porque a gente esperava no Halloween, não agora, a gente vai precisar de muito apoio, porque é meio complicado, a gente está assustado ainda e confuso. Enfim, qualquer coisa, se vocês quiserem falar alguma coisa conosco, que não sejam perguntas sobre a MEI em si, porque nós já explicamos que não sabemos, a gente vai deixar nossas redes sociais na descrição, incluindo ESC, incluindo Twitter, incluindo seja o que for, Facebook, etc., para vocês conversarem ou mesmo pelas mensagens da página. Então, a gente pede perdão pelo transtorno e obrigada pelo apoio e por ter assistido esse vídeo. Então, até a próxima!